outra frase, essa de Thayer Chandan. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E aí a gente te pergunta, Padre Chandan era católico, mas nos fala aqui em vivência espiritual, aberta a todos os seres humanos. Como poderíamos comparar religião e espiritualidade? Essa é uma excelente pergunta, Gisela. Obrigado. Realmente, eu diria que um dos pontos chaves que a gente precisa compreender e que até mesmo usando aquela técnica do dicionário, nós não temos bons resultados, né? Se a gente fosse ler aqui, né, o que significa espiritualidade e o que significa religião, né, vocês vão ver que não fica claro. A gente tem uma sobreposição de conceitos, né, uma mistura, e isso é de fato bastante complicado. O Chardin, né, um padre aí no final do século XIX, que ele começou a escrever, foi um dos pioneiros, na verdade, desse movimento aí de falar em espiritualidade como algo diferente de religião. E isso se estendeu também ao terreno da filosofia, né? Talvez o filósofo mais destacado, né, desse movimento é o Rudolf Steiner, um filósofo austríaco, né, fundador de uma linha filosófica chamada de antroposofia. E ele tem livros e mais livros escritos, né, falando exatamente sobre essa questão, onde essencialmente o que ele faz é incentivar a gente a usar as nossas capacidades para fazer essa distinção. Nessa frase que está aqui na tela, ele diz assim: como no corpo, olhos e ouvidos se desenvolvem como órgãos de percepção, o homem também desenvolve em si mesmo a alma e os órgãos espirituais de percepção, por meio dos quais os mundos espirituais se abrem para ele. E ele complementa dizendo que quem não tem esses sentidos superiores desenvolvidos acaba enxergando o mundo como algo escuro e silencioso. Da mesma forma como o mundo físico é escuro e silencioso para aqueles que não têm olhos nem ouvidos. Esse filósofo realmente é uma personalidade importante, né? Eu trouxe aqui para ilustrar de uma forma mais simplificada, adaptei aqui um livro do Pablo Kurlander sobre os 12 passos dos anônimos, onde ele faz a distinção entre religiosidade e espiritualidade, justamente baseado nos conceitos do Rudolf Steiner, né? Eu só copiei a organização aqui um pouco, né? Mas acho que é importante aqui a gente entender um pouquinho melhor, né? A religiosidade, na verdade, procura levar a gente para o mundo espiritual. Só que ela faz isso baseado na forma como as pessoas que constituíram aquela religião enxergavam o mundo. Enquanto que na espiritualidade nós trabalhamos elementos que são comuns a todos os seres humanos com base na capacidade individual de pensar, sentir e agir. Na religiosidade, né, nós temos que ao longo dos tempos, né, acabam surgindo novas vertentes, novas formas, né? As religiões vão se adaptando ao longo da história. A espiritualidade, ela é um conceito atemporal. Então, ela
não sofre dessas mudanças. Outra questão importante, né? As religiões, elas têm quase todas elas ritos ou rituais e preceitos, coisas que a gente deve ou não deve fazer se a gente quiser seguir aquela religião. No mundo da espiritualidade, nós não temos isso, né? A espiritualidade é uma postura de vida, mas ela não tem rituais. E por último, nós temos aqui a questão do pertencimento, né? Quando, como indivíduo, a gente segue uma religião específica, a gente acaba desenvolvendo um senso de pertencimento a um grupo, que o grupo das pessoas que cumprem com as regras, os preceitos, os ritos daquela religião. Enquanto que no caso da espiritualidade, né, esse pertencimento se dá com a humanidade como um todo, com a família, com a sociedade, a partir do papel de cada um de nós. Se fosse para resumir isso tudo, né, é como se a gente tivesse aí que o universo ele é retratado aqui pelo mar, e quem vive preso numa religião acaba sendo como esse peixinho que está no mar, mas está preso dentro de um aquário, sem ter consciência disso. Enquanto que a espiritualidade nos leva aí para um mundo mais amplo, né? É uma forma aí de simplificação e que, como toda figura, pode ser analisada de várias formas, inclusive talvez mais crítica, né? Mas achei que é uma figura que ilustra bem essa diferenciação. A religião, se for para falar em termos aí da cultura moderna, define uma tribo. A espiritualidade define a humanidade.